na política brasileira, muito estelionatário na política brasileira, alguns grandes empresários amigos desses estelionatários e daí por dentro desses bandidos na política brasileira e obviamente esses caras não querem de forma alguma ter leis pesadas no Brasil. Falando desses caras, vamos a Brasília, onde está o Valteno de Oliveira. Cadê o meu amigo Valteno de Oliveira? Tá aí o Valteno? Já está preparado, meu amigo Valteno. Uma ótima semana para você, boa segunda, bom final de segunda para você, ótima semana para você, Valteno de Oliveira. Quais são as notícias de Brasília, hein, Valteno? Boa tarde, Valteno. Boa tarde, Datena. Feliz Dia dos Pais atrasado. Acho que na sexta-feira não deu tempo da gente se falar, Obrigado. Mas eu deixei uma mensagem para você, para o Joel. Obrigadão. Bom, nós não temos notícias boas, tá? Mas temos notícia. Vamos lá? Só faltava ter notícia boa de Brasília. Falando... isso eu já não esperava. Olha, o que tem de notícia de Brasília aí, hein? O governo... Você quer começar pelas Forças Armadas ou pelo Palácio do Planalto, lá, a meta fiscal do governo? Eu não sei, começa pelo que está pior. Eu vou começar pela Forças Armadas. Começa pelo que está pior, pelo que está pior. Olha, Datena, o negócio é o seguinte, você sabe a importância que tem as Forças Armadas no Brasil, são as instituições mais acreditadas no Brasil, primeiro lugar, as Forças Armadas, segundo lugar, a Polícia Federal. E está todo mundo sem dinheiro. Polícia Federal sem dinheiro para tocar as operações. E eu conversando agora há pouco com o pessoal do Exército, Datena, e a preocupação é muito grande, porque o orçamento vem caindo. E você sabe no que se reflete, no caso, especificamente do Exército, é exatamente no controle de explosivos. A gente vê aí muitas explosões em caixas eletrônicos. O Exército tem a missão de ir atrás também desses explosivos, das minas, das pedreiras. E o Exército está com mais de 40%. Aliás, as três Forças Armadas, o orçamento foi cortado em mais de 40% para o resto do ano. 70 mil recrutas devem ser demitidos até o mês de setembro se o governo não rever, se o governo não descontingenciar. Liberar o dinheiro na prática, para o povão entender, para pagar os compromissos do Exército. Quem vai sofrer com isso é a população, é o cidadão, porque as Forças Armadas estão aí para poder proteger a fronteira, para poder evitar que o contrabando, evitar também que as armas... As Forças Armadas têm um papel fundamental, ou um papel muito importante também na atenção às comunidades carentes da Amazônia. Então não tem dinheiro para comprar, para repor peça de avião, não tem dinheiro para repor peça de navio, e vai ter que, no caso do Exército, mandar embora 70 mil recrutas, porque o dinheiro simplesmente acaba no mês de setembro. Primeiro, por que as Forças Armadas brasileiras não têm verba? Porque o resto do Brasil inteiro não tem verba. Por que a saúde não tem verba, a educação não tem verba? Por que a segurança pública não tem verba? Não tem verba porque aí em Brasília, e grande parte do Brasil, está cheio de político ladrão. Não tem verba porque aí em Brasília, e em boa parte do Brasil, tem muita desonestidade em governos inflados. Governos que conversam em câmaras, depois vão para assembleias, chegam aí no Congresso brasileiro. Para que tanto político assim no Brasil? O Brasil está sem verba e as Forças Armadas estão sem verba, o Brasil está quebrando, não é por causa do trabalhador brasileiro que dizem que tem que fazer reforma para que o Brasil não quebre. Não é por causa do trabalhador que vai aposentar na Previdência, reforma da Previdência, porque esse país é roubado desde que ele foi descoberto e continuou sendo roubado com passagem aí de império, república, Estado Novo, ditadura militar e daí por diante, continuou sendo afanado. As Forças Armadas não são importantes para o país, elas são fundamentais para o país, fundamentais, porque a gente ainda tem aquele ranço do golpe militar. Os militares de hoje têm outra cabeça e não iriam querer pegar esse abacaxi. Eu já ouvi gente séria do Exército dizendo o seguinte: a renovação brasileira passa pelas urnas e pronto, acabou. Você entendeu? Poderia falar assim, a gente não vai dar dinheiro para o Exército, para a Marinha e para a Aeronáutica para impedir um golpe coisa nenhuma. Quer pegar esse abacaxi. Hoje a mentalidade dos militares é outra. É diferente daquele golpe que houve aí, que houve segundas intenções, participação de americanos, eu não quero nem lembrar disso. Mas o Exército brasileiro, ele é tão fundamental
tão fundamental que o ministro da Defesa, outro dia, o Raul Jungmann, falando comigo nos 90 minutos, lá da Rádio Bandeirantes, ele disse assim: ô Datena, hoje eu sou o ministro da Defesa, né, do Brasil, e ajo mais hoje dentro do país do que defendendo as fronteiras e fora do país. Hoje, por exemplo, a ex-capital federal da República, né, o Rio de Janeiro, tem lá a ocupação das Forças Armadas. Que se assim não fosse, e estão matando aí da polícia e daí por diante, que se assim não fosse, a situação estaria descontrolada. E eu tenho a impressão de que, como as Forças Armadas foram chamadas a agir no Rio de Janeiro, vão ser chamadas a agir já em Porto Alegre, vão ser chamadas a agir em Belo Horizonte, em Recife, vão ser chamadas a agir aqui mesmo em São Paulo. E aí não vai ter Forças Armadas, se você cortar 40% de orçamento das Forças Armadas, você está simplesmente deixando o seu país indefeso. Outra coisa, nós temos a Amazônia Azul. Você sabe o que é a Amazônia Azul? A Amazônia Azul são 200 milhas submarinas, que pouco país tem isso, 200 milhas de mar, entendeu? E nesse mar não só tem o pré-sal, tem petróleo e tal, mas nesse mar nós temos riquezas incontáveis de barcos pesqueiros que vêm de outros países roubar o pescado que tem aqui na costa brasileira. Pela costa brasileira, se você não sabe também, se não for policiado pela Marinha, você entendeu? A gente corre o risco até de perder essas 200 milhas e pela costa brasileira entram armas e drogas também, como saem do Porto de Santos aqui, o que o PCC manda de droga para a máfia lá na Sicília. O Rodrigo Hidalgo fez isso outro dia. Pelas fronteiras secas, o Exército Brasileiro faz o que pode, e a FAB fazem o que pode, para ajudar a Polícia Federal, para impedir a entrada de armas, porque o Valteiro falou de explosivos, mas quem controla o uso de armas pesadas no Brasil é o Exército Brasileiro também, para impedir tráfico humano. Tem que ter a FAB, tem que ter o Exército Brasileiro. Sem contar que do lado do Brasil tem a Venezuela, que é um país altamente armado, foi armado pelo senhor Hugo Chávez e está armado na mão do Maduro. Os caras já perderam completamente o controle da Venezuela e você não sabe o que os caras vão fazer com esses armamentos todos aí. Bem do lado da fronteira brasileira, lá do lado da Amazônia no Brasil, tem a Venezuela. Então, se você enfraquece cada vez mais as nossas forças militares, você expõe o maior país da América do Sul, inclusive em termos de inteligência, inclusive em termos de posição de defesa, porque o país é um país pacífico. O Brasil não quer guerra com ninguém, entendeu? O Brasil quer se defender, mas se não tiver como se defender, nós estamos ferrados. A gente está arriscado a, inclusive, perder território com essa sanha de ocupação que existe por aí. Se você andar, por exemplo, na Amazônia, isso aqui não é teoria da conspiração, não. O que tem de país estrangeiro lá, que tem lugar que nem o Exército Brasileiro pode entrar. Se de repente você amolecer e deixar as nossas Forças Armadas sem o uso de verba, nós estamos perdidos. Essa é a grande realidade. Né? Agora, é claro que você tem que dar verba para as Forças Armadas, você tem que ter uma melhor distribuição de renda nesse país, você tem que cobrar de quem ganha muito, você tem que fazer uma distribuição de renda que seja no mínimo aceitável e não essa que é uma das piores do mundo. Você tem que fazer tudo isso, mas não pode deixar o país indefeso, simplesmente não reforçando as suas instituições e as Forças Armadas representam a nossa segurança tanto interna como a nossa segurança além das nossas fronteiras. Não pode, isso é um absurdo. Então esses políticos acabaram com o Brasil. A maioria desses políticos acabou com o Brasil. A maioria desses políticos jogou o povo numa miséria desgraçada, numa falta de emprego desgraçada, entendeu? E agora joga o país numa falta de segurança desgraçada. Lamentável. Lamentável, Valteno. O que eu estava também dizendo, Datena, e você também sabe, é o sucateamento. O que acontece? Aí eles fazem aquilo que chama-se canibalismo, quer dizer, ou canibalização. Eles tiram peças... De um tanque, põe no outro, tiram de um caminhão, põe na outra. Põe no outro. E aí, o caso mais incrível, Datena, são os Hércules da Força Aérea Brasileira, que são aviões... Maravilhosos. Muito importantes para transporte. São ótimos. Só que o Brasil, se não me engano, eram 12, já está diminuindo, já tem a
metade dos aviões. Lógico, porque eles tá arrancando um pedaço e botando o outro. Tira de um avião, vai para outro. É o fim do mundo. E outra coisa, quem faz a segurança do espaço aéreo brasileiro é feito pelos caças. Assim, a gente observa e vê de vez em quando aí a lei do abate. Então, muitas vezes a aeronáutica, a FAB, consegue interceptar esses aviões, faz esses aviões pousarem. Isso com o Super Tucano. Cargas enormes. Isso é o Super Tucano que é fabricado pela Embraer. Agora, o Super Tucano, que nós temos o Super Tucano. Agora, sem combustível, pois é. Tem drone também, tem até drone. É complicado. Mas isso até chegar aqueles caças aí que o governo Lula comprou, o Gripen, não foi? Aquele caça sueco, até chegar... Sueco. Até chegar aquele Gripen aí, acho que chega em 2019 ou 2020. O primeiro caça sueco. Começa a chegar. Começa a chegar, porque vem em partes e tal. Eu não sabia que algum tempo atrás a Rússia esteve aqui e propôs ao governo brasileiro o desenvolvimento de um caça, que é desses da categoria Stealth, que é o avião invisível, né? Que o Brasil podia ter colaborado com a Rússia, porque era um país emergente também, que é um país emergente também, e que poderia ter participado desse projeto, desse super caça, que ele, se não for melhor, vai se igualar aos F-22 americanos. E o Brasil não quis isso. Foi lá comprar o caça da Suécia. Eu não sei porque que o Brasil quis também submarino nuclear, gastou uma grana para a França, se com os tupis, os submarinos da classe Tupi, ou sei lá, coisa parecida que nós temos, que nós fabricamos no Brasil, já são uma arma tática importante. Gastamos dinheiro à toa. E agora o Exército não tem grana. Ô Valteno, nós temos que correr aqui porque o pau tá comendo. André Aguiar, que é isso aí, André Aguiar? É isso sim, Datena, na região da Cracolândia, novamente o clima volta a ficar tenso.